Bom, em primeiro lugar, bom dia, pessoal. Em primeiro lugar, parabéns, né? Na verdade, Sérgio, Arthur e todo o time da Slice, não só pela nova sede, abertura aqui oficial no Caldeira, mas também pelos 2 anos, né? Ainda não aconteceu, não sei a data exata, mas eu acho que já tem que se comemorar. Muito obrigado, então, também pelo convite, né? Para fazer a condução desse painel, mas sem delongas, vou convidar aqui o Venâncio, o Tito e o Arthur, venham comigo aqui, vamos sentar e conduzir a nossa conversa, por favor. Eu vou deixar, na verdade, que cada um se apresente, é muito melhor do que eu falar da sua trajetória, então, hoje a gente vai ter esse bate-papo, né? O Sérgio e o Arthur me convidaram para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão, né? Se toda empresa vai ser uma fintech, e ainda provocando agora mais, talvez mais do que uma fintech, uma plataforma onde a parte financeira é apenas parte desse todo. E eu sinto muito grato de poder conduzir um bate-papo aqui com pessoas incríveis. Eu tive a oportunidade de conhecer o Tito, né? Estava relembrando agora lá em 2016, né, Tito, quando o Tito veio dos Estados Unidos para cá, ele estava começando lá a fazer o seu labzinho do que era, vinha se transformar hoje na Warren, que é uma startup aí que todos nós respeitamos, conhecemos, mas eu vou deixar o Tito contar um pouquinho mais dessa trajetória. Também tive a oportunidade de conhecer o Venâncio há pouco tempo atrás, né, Venâncio? Faz aí talvez 2, 3 meses que o Venâncio teve fazer um tour aqui, conhecer um pouquinho do nosso ecossistema, gostou tanto que já está de volta. Acho que a gente teve também a oportunidade de apresentar, né, de formas indiretas o Venâncio a Slice. Eu sei que vocês já avançaram numa parceria efetiva, então acho que é isso aí, nessas conexões, pessoas que a gente conhece, pessoas do bem e que vão se ajudando mutuamente também. O Venâncio vai falar um pouquinho da sua trajetória lá desde a Vtex e especialmente agora na Genial, que tem conduzido um trabalho muito bacana. E, naturalmente, né, o Arthur aqui, um dos sócios da Slice, contando um pouquinho mais no detalhe o que a Slice está fazendo, e eu acho que é super bacana poder se comparar, né, ao lado de empreendedores tão fantásticos aí como o Venâncio e o Tito. Bom, vamos começar. Tito, conta um pouquinho da tua jornada empreendedora e aí o que te levou até aqui. Tá. Fala, pessoal, tudo bem? Ah, eu sempre brinco que eu gosto de empreender e falar de dinheiro, porque os meus pais nunca me deram mesada, então desde pequenininho eu tinha que lavar os pratos em casa, cortar a grama do vizinho, lavar o carro, enfim, para conseguir dinheiro para comprar chocolate na padaria. Eu sou viciado em doce, então mesmo lá com meus 8 anos eu tinha que ganhar minha grana para ir na padaria comprar chocolate. Os meus pais me pagavam muito mal, então desde pequenininho eu vendia coisa na escola e tal para arrumar minha grana. E aí, logo no início, aí, com uns 13 para 14 anos, eu montei a minha primeira empresa, que eu brinco que era uma empresa de importação e exportação, mas que na real eu comprava muamba do Paraguai e entregava de porta em porta. Mas, pô, tô falando aqui com um grupo de empreendedores, é mais chique falar importação e exportação. E aí, de pequenininho, eu gostava muito de tecnologia, então eu construí uma página de internet com estoque limitado de produtos. As pessoas entravam lá, pediam um produto, eu pegava o bus para o Paraguai na sexta-feira, chegava no sábado, comprava as coisas todas, voltava domingo, entregava de porta em porta. Mas eu construí isso na época que a internet era discada, a gente estava discutindo sobre década de 70, quem é? Eu sou de 79, então bota muito tempo atrás, a internet era discada, as pessoas não compravam nada pela internet. Então, usando palavras modernas, eu tive que pivotar o negócio para o velho e bom panfleto de distribuído de porta em porta. Mas se vocês fizerem uma análise fria, né, pô, uma página de internet, estoque ilimitado de produtos, você compra e vai receber em casa, porra, é a Amazon, né? Mas eu não executei tão bem quanto o Jeff Bezos. Mas, enfim, aí fui empreendendo, fui ganhando grana, enfim, no que eu fazia. E aí, com a grana, eu queria investir bem. Na época, procurava o banco para ajudar a investir e o banco não ajudava, segue sem ajudar até hoje. E aí, acabei virando, pô, comprando tudo que tinha de livros de investimento, acabei virando meio que o nerd dos meus amigos para investimentos. E aí, meio que sem querer, eu entrei numa empresa de investimentos que começou aqui em Porto Alegre, uma empresa super pequena na época. Ali a minha carreira de empreendedor foi pausada para virar um executivo nessa empresa e empreender dentro da empresa, uma coisa que era a cultura muito forte da empresa. Eu não cito o nome da empresa, mas enfim, é uma corretora de 2 letras, não cito o nome porque é concorrente, mas enfim, vocês devem conhecer. E aí foram quase 10 anos aí nessa empresa, que saiu de 20 pessoas para mais de 1.000 pessoas. Daí a gente mudou para o Rio, foram 5, 6 anos no Rio, depois mudou para São Paulo, e aí depois eu fui para os Estados Unidos para abrir a operação dessa empresa lá. E aí lá eu me deparei com o mundo que a gente está falando aqui, né? Em 2012 foi isso.
que são as fintechs. Foi a primeira vez que eu ouvi essa tal palavra, né, fintech, e lá é meio que a meca das fintechs, por ser a meca do mercado financeiro. Eu já estava de saco cheio da tal corretora de 2 letras, pela cultura não me batia tão bem, o modelo de negócio também não me encantava mais. E aí, em paralelo, fui achar os meus fundadores. A gente construiu um protótipo lá nos Estados Unidos, apresentamos na maior feira de tecnologia, ficamos entre os 10 melhores, lá no meio de 500 empresas gringas, então, um bando de brasileiro representando bem lá. E aí, nisso, a gente, em vez de começar nos Estados Unidos, a gente conhece como montar uma empresa de investimentos aqui, a oportunidade no Brasil é gigantesca, grande parte do dinheiro dos brasileiros segue investido em produtos muito ruins nos bancos, então fizemos as malas, viemos para o Brasil, alugamos nosso escritório aqui no Bonfim, na Castro Alves, era um espaço de 30 metros quadrados, o ar-condicionado não funcionava, as mesas a gente montou, tinha um mendigo que dormia na porta, o porteiro dormia também, e aí, nesse início, você tem que convencer as outras pessoas que o teu sonho é grande, que você quer ser a maior corretora do país, nesse espaço super pequenininho, e as coisas foram acontecendo, e aí, a jornada aí para hoje, nós somos uma empresa de 700 pessoas, hoje a gente administra mais de 25 bilhões de reais, esse ano a empresa vai faturar mais de 200 milhões de reais, então, hoje a gente tem salas maiores, o ar-condicionado funciona, então, tem sido uma jornada super divertida, super estressante. O Arthur até falou antes, né? Empreender é que nem comer vidro, só que é pior. E eu até complemento, e a gente gosta, né, dessa merda, é impressionante, cara, é sadomasoquismo total. Então é sofrimento o tempo inteiro, mas também é bastante gratificante e estamos aí pelo longo prazo. Valeu. Legal, Tito. Venâncio, conta um pouquinho, eu não sei se você sabe, né? O Venâncio foi um dos fundadores da Vetex. Passou um tempo nessa jornada. Eu queria que tu contasse principalmente essa primeira parte de Vetex, pode dar uma faladinha um pouquinho da Genial, mas deixar falar um pouco mais da Genial agora na segunda parte. Mas conta como é que foi lá também no iniciozinho dessa tua jornada de empreender com teus sócios e criar um negócio que hoje aí é tido como um dos nossos unicórnios aí no Brasil. Legal. Primeiro, bom dia a todos aí. Sou Venâncio, carioca, 41 anos, e a minha história começa meio que do avesso, né? Eu comecei empreendendo muito jovem, meu primeiro negócio foi o meu primeiro emprego em 2003, logo depois da bolha, né, da internet, em 2000. Eu e mais 2 amigos, maluco, apaixonado pelo que faziam, resolveram empreender, né, no centro do Rio. Alugamos uma salinha de 30 metros quadrados. Parece história de filme mesmo, mas é engraçado como, olhando assim para trás, em retrospectiva, as coisas realmente aconteceram de uma forma muito incrível. E quando a gente começou, a gente tinha um sonho grande de criar uma plataforma de e-business, né, para oferecer plataforma de business para vários setores. E a gente começou com o setor têxtil e o setor de e-commerce, no varejo. Né? O setor têxtil, inclusive, foi por isso que a gente tem o nome de Vetex. Poucas pessoas sabem, mas o nome Vetex é oriundo de vitrine têxtil. Né? E aí a gente abreviou e virou Vetex. Né? E desde então a gente começou a focar muito nesse segmento. E depois de 6 meses ali prospectando, só tomando não, 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 a gente falou, cara, tem alguma coisa errada. Essa indústria aqui, têxtil, é muito anti-tecnologia, né? As empresas são passadas de geração por geração e eles não adotam muita tecnologia. Eles preferem investir muito mais em maquinário para aumentar a produção do que investir num software capaz de reduzir ineficiência dentro do negócio. E foi daí que a gente começou a dar um pouco mais de foco para o nosso outro produto, que foi a plataforma de e-commerce, a Saks, para quem não lembra, foi o nosso primeiro cliente, foi a principal loja de perfumes e cosméticos aqui no Brasil, foi vendida em 2009 por 300 milhões de dólares para a Sephora, né, para o grupo LVMH, hoje é a Sephora aqui no Brasil. Então a gente teve a sorte, né, de emplacar com um baita de um cliente que se tornou referência no mercado e, consequentemente, outras empresas começaram a buscar a Vetex para contratar a nossa plataforma. E aí a gente fechou com a Estação do Vinho, que é hoje o Wine.com, a gente fechou também com a Roselândia, que é uma empresa de brinquedo, até que veio o Walmart. O Walmart foi o grande, como a gente diz aqui, em termos jargões aqui do meio de tecnologia, né, o tipping point, né, da Vetex. Foi quando a gente realmente deixou de sair a gente saiu ali do anonimato
para se tornar uma empresa de fato. E eu me lembro que a gente teve que contratar 30 pessoas da noite para o dia para começar a entregar o projeto do Walmart, que tinham vários SLAs com relação a prazos de entrega. Foram um ano assim desenvolvendo a plataforma para o Walmart, foi super, como o próprio Tito falou aqui, desgastante, né? Mas ao mesmo tempo super gratificante. A gente conseguiu botar no ar, né? E logo depois disso eu cheguei para o meu sócio e falei, olha, agora acho que está na hora da gente escalar esse negócio, né? Captar dinheiro de investidor aqui para acelerar o crescimento. E os meus sócios na época eram um pouco contra isso. Eles falaram, não, vamos engordar um pouco mais o boi e não sei mais o quê. Eu falei, olha, eu acho que a gente está, né, perdendo o time aqui se a gente não acelerar. E aí eu acabei saindo da operação, continuei sócio da Vetex para montar a minha segunda empresa, que foi a Sapatino, o primeiro site de calçados e acessórios no Brasil. Na época não tinha Dafit, não tinha Netshoes, não tinha nada. Foi inspirado na Zappos.com, né, que foi comprada pela Amazon por 800 milhões de dólares. Na época, isso aí, eles nem tinham sido comprados ainda. Mas basicamente daí que eu comecei o meu voo solo ali como empreendedor. Então eu costumo brincar que a minha trajetória é meio do avesso, porque eu comecei empreendendo e depois de velho, né, me tornei executivo / intraempreendedor dentro da Genial e da Amazon, né, que foi antes da Genial estava na Amazon também. Então a minha trajetória eu diria que tem 3 etapas. A primeira etapa foi como empreendedor, né, Vetex, Sapatino e Web Pesados, que hoje em dia é o maior marketplace de máquinas e veículos pesados aqui no Brasil. Depois eu fiquei fazendo consultoria para grandes grupos, como a Tia Von Hatt, Traquibel, Aliança Sonai, Multiplan. E, finalmente, essa terceira etapa de executivo / intraempreendedor, né, dentro de grandes empresas como Amazon e Genial. Então, esse é um pouquinho aqui da trajetória. Legal, Venâncio, obrigado. Essa inquietude do empreendedor, né? Que, de certa forma, trouxe vocês, né, Arthur, Sérgio, a também criar a Slice. Conta um pouquinho o que levou vocês, né? Qual foi o problema que vocês estavam enxergando e que motivou vocês a empreender e criar a Slice? Conta um pouquinho como é que... O Sérgio já trouxe um pouquinho nessa trajetória inicial, mas complementa aí com a tua fala. Bom, legal. Bom, quando a gente já se conhecia, né, de outras épocas, mas quando a gente começou a conversar durante a pandemia e eu topei o convite de começar do zero de novo, né, e construir um negócio. A ideia lá atrás, né, a nossa visão era construir uma nova adquirente, né, e muito nessa tese de que toda empresa vai virar uma fintech e você fazer o cash-in, né, processar pagamento é uma das primeiras etapas na jornada de um negócio financeiro, né. Essa era a visão lá atrás. E aí, quando a gente começou a construir as primeiras linhas de código e desenhar a infraestrutura, e a gente operando nesse mundo, todos nós, né, tanto o mundo de software quanto payments e banking, cada um tinha uma visão de como se construir um negócio financeiro, e era comum a dor de que nada conseguia unir todas as etapas do negócio e todo o fluxo do dinheiro, né? Porque você tem que receber pagamentos, você tem que vender, você tem que contabilizar, você tem que emitir nota fiscal, você tem que conciliar, tem que se relacionar com o seu banco. E a gente acabou percebendo que teríamos que construir isso para o nosso próprio negócio, né? Para a nossa adquirente. E aí, no meio da pandemia, ao longo de 2020, esse software foi ganhando corpo, e aí, quando a gente olhou para ele, a gente viu, cara, ele é muito mágico porque a gente construiu ele com uma visão de liberdade. Então, assim, eu quero poder processar pagamentos de qualquer moeda, em qualquer meio de pagamento, né? O Pix tava nascendo, né? E essa estrutura que a gente tinha, essa crença, né, de liberdade, a gente, poxa, e se esse software ganhar vida e virar uma empresa por si só e puder ser embarcado em qualquer empresa, e não só na nossa, né? Porque a gente entende que a adquirência é só uma pequena parte de um fluxo muito maior, né? E aquele movimento que estava ganhando muita força ali durante a pandemia, né? Muito marketplace, empresas que operavam só no varejo se viram obrigadas a ir para o digital. Foi ali que a gente viu, cara, isso que a gente construiu é um sistema operacional do dinheiro. E eu acho que fora da nossa própria empresa, e na verdade ele, né, sendo o sistema de gestão de todos os negócios, ele é muito mais poderoso. Então, foi daí que a gente viu, e muito apostando em modelos de negócio. Né? Acho que a gente tem aqui 2 exemplos, tanto a Warren quanto a Vetex lá atrás, a própria Genial,
É muito fácil a gente olhar para a superfície, né, o que a gente enxerga, o produto, a experiência do usuário, o marketing, e como é fácil eu fazer coisas que antes eu não conseguia. Mas por trás disso, né, além do produto, o modelo de negócio é fundamental, né? Se fosse só um aplicativo de investimentos, mas sem o conflito de interesse, talvez a Warren não seria o que ela é, né? Então a gente via que, pô, os negócios estão se transformando. Não se trata mais de só fazer uma carteira digital, só processar pagamento. O modelo é fundamental. E aí foi dessa visão que a Slice virou o que ela é hoje. Show, obrigado, Arthur. Nós vamos voltar a falar sobre essa questão do modelo de negócios logo aqui na frente, mas eu queria agora fazer uma pergunta aqui, começar com o Venâncio, depois passo aí para o Tito e o Arthur complementarem. Essa questão do, vou chamar assim, da disrupção no mercado financeiro. Eu estava vendo uma coluna que o Venâncio escreveu aí, eu acho que uns 2 anos atrás, né, Venâncio? Eu acho que talvez mais ou menos a época que você estava começando aí no Genial. Você comenta que questiona, né, se está acontecendo, ou estaria acontecendo, ou vai acontecer uma disrupção no mercado financeiro, similar ao que aconteceu no varejo, né, que você viveu aí 16, 18 anos atrás. E você argumenta, né, traz alguns pontos ali justificando por que você acredita nisso. Então, explica um pouquinho para nós esse ponto. Não, legal. Esse artigo tem mais ou menos uns 2, 3 anos mesmo, e basicamente foi uma reflexão que eu fiz com relação à transformação do mercado financeiro em relação, né, à transformação que o mercado varejista, que eu pude surfar essa transformação ali nos primórdios ali da minha trajetória, né? Então, se você parar para analisar, há 15, 20 anos atrás, no mercado varejista, né? Quem foram os primeiros entrantes ali que estavam desafiando as empresas, as grandes redes ali varejistas, né? Eram as empresas .com, Submarino, Mercado Livre, Americanas.com, Shoptime, etc. Se você analisar hoje em dia, né, se você fazer um fast forward aí para os dias de hoje, quem seriam os novos entrantes no mercado financeiro? São os neobanks, né? O Nubank, o Neon, o Original, enfim, toda essa turma aí que começou a desafiar os grandes bancos incumbentes. A segunda onda no mercado varejista começou com a chegada das empresas de nicho, né, como a Wine.com, uma Dafit, uma Baby.com, que começaram a focar numa estratégia que a gente chama de cauda longa, né, para focar no nicho e conseguir oferecer um sortimento muito mais amplo do que um player maior que tenta oferecer de tudo um pouco, né, como uma Americanas, o Mercado Livre, etc. E da mesma forma que no mercado financeiro, você começa a ver essa mesma tendência com a chegada das fintechs. Hoje em dia você tem fintech de tudo, tem fintech de investimento, tem fintech de crédito, tem fintech para fazer cripto, enfim, você tem uma série de segmentos, subcategorias dentro do fintech, né, dentro do mercado financeiro, para de fato se especializar em algum nicho especificamente do mercado financeiro e roubar a market share dos grandes bancos que obviamente não vão conseguir atender e ter o mesmo know-how do que uma empresa especializada num nicho específico, né? Essa foi a aposta das fintechs. E depois tem uma terceira onda, né, então o mercado ele começa se fragmentando, né, onde os grandes ursos ali começam a ser atacados pelas abelhinhas ali, que são as fintechs, e depois esse mercado tende a se consolidar. Né? Como vocês viram ali no caso do varejo, o grupo B2W nada mais é do que a junção do Submarino com Americanas com o Shoptime. Aí você tem a Cenova, que é a junção, se eu não me engano, do Ponto Frio com Casas Bahia e sei lá mais algum outro. Você tem o Via, também a junção ali de outros grandes sites de varejo. Né? Mesma coisa está acontecendo agora no mercado financeiro. Né? Você vê aí a XP sendo comprada pelo Itaú, né? Você vê o Modal sendo comprado inicialmente pelo Credit Suisse e depois agora pela própria XP. Então você começa a ter uma consolidação desse mercado financeiro e eu acredito que é isso que está acontecendo aqui no mercado financeiro, tá? A gente está se consolidando e eu acredito que deva ter mais consolidação ainda antes da gente se fragmentar mais. Beleza, obrigado. Tito, tu também é digamos assim, conformado talvez com algumas coisas aí do nosso mercado financeiro de investimentos, né? Já ouvi tu falar isso várias vezes, e também estava relendo aí um artigo, uma coluna que tu escreveu há pouco tempo aí também no Valor.
falando, né, um pouco dessa questão, às vezes até de um certo conflito de interesse que existe no agente de investimento, que ele tem que atender o seu chefe, digamos assim, a sua instituição que ele representa, e não necessariamente ele atende os interesses do investidor. Pelo menos foi esse o entendimento que eu tive dessa tua crítica. E, de certa forma, a Warren foi criada com a intenção, aí, com o propósito de resolver esse problema, certo? Fala um pouquinho mais, se é isso mesmo que eu entendi, explica um pouquinho melhor esse posicionamento. Não, é isso. Só que eu também não quero ficar só falando da Warren, mas o que a gente entende da indústria de investimentos é que existiu 1.0, que eram os bancos, monoproduto, né, só produtos de banco, com o gerente lá oferecendo, é quase que o dilema do pato, né, o cara tem nadadeira e tem asa e não faz nenhum dos dois muito bem feito, o cara oferece investimento, oferece crédito, oferece financiamento imobiliário, oferece pagamento de conta e por aí vai. E aí veio a segunda onda, né, o 2.0, com as corretoras, você citou o nome que eu vou começar a citar também, a XP, enfim, plataforma aberta de produtos, e com uma entrega muito mais de um especialista em investimentos, né, com muito mais foco em investimentos, só que com o mesmo modelo conflitado, né, porque o modelo do banco e o modelo da corretora o cara que indica produto ganha comissão no produto que indica. E aí, via de regra, ele vai oferecer um produto que é melhor para ele, melhor para a firma, melhor para quem está vendendo. E o que a gente faz e o que a gente defende é o modelo 3.0, que é plataforma aberta de produtos, sim, sem dúvida, para entregar o acesso aos melhores produtos do mercado, para ajudar as pessoas a atingirem seus objetivos, mas no modelo 100% alinhado. O bacana é que a gente não está inventando a roda. Esse modelo 100% alinhado, que é basicamente a gente cobra um FII na gestão do patrimônio dos clientes, e a gente não ganha comissão nenhuma nos produtos que a gente sugere. Então, na hora de sugerir o melhor produto para aquele plano de aposentadoria, ou plano de mandar as crianças para a faculdade, ou ter uma reserva de emergência, ou fazer um mochilão na Europa, enfim, para cada um desses planos, vai sempre ter uma carteira recheada com os melhores produtos, dado esse alinhamento com o cliente. Por que a gente não inventou a roda? Porque os super ricos sempre investiram assim. E os super ricos, eu cito o Guilherme, dono da XP. Os super ricos está lá o Setúbal, dono do Itaú. Os caras não investem via as plataformas deles. Então o que a gente briga é, o cara bebe uma água que é a água exclusiva que está lá na geladeira, mas na hora de vender ele vende uma água mais sujinha para os outros. O que a gente fez foi, vamos pegar essa água exclusiva que está na geladeira e democratizar, entregar para todo mundo. Então é o que a gente faz, é o que a gente defende. E aí, por que eu não queria só falar da Warren? Você precisa ter uma estratégia muito bem definida e que vai te levar para um caminho para bater de frente com esses caras, com units econômicos favoráveis, etc, etc. Porque muita gente me pergunta, mas você não tem medo lá da XP, do BTG, do Itaú? Medo não, tenho respeito, um profundo respeito. Os caras são muito bons, muito executores, têm muita grana. Mas nós ali no nosso ambiente de foco e no nosso modelo de negócio, que é diferente desses caras e que tem uma proposta de valor muito melhor do que a que eles oferecem para os clientes, são essas armas que a gente usa para entrar na guerra e são essas armas que a gente se apoia para acreditar que a gente vai vencer a guerra com esses caras. Então, a minha dica para quem aí está empreendendo ou pensa em empreender é isso: tem que ter uma estratégia muito nítida e que e que tenha uma proposta de valor foda para os clientes, porque isso vai ser a grande arma de vocês para baterem de frente com a concorrência que está cada vez maior. Inclusive nesse mundo de fintechs, né? Porque, como você falou super bem, antes era a guerra dos ursos gigantes, né? Os 5 bancões lá. Agora tem todas essas abelhinhas e que tem muito mais vantagem do que os ursos, porque são super focados, né? São times. Mas como é que eu vou bater de frente com o Itaú, que tem alguns bilhões para fazer qualquer coisa? Eles podem montar uma squad lá e começar essa squad e bater de frente com a gente. Podem montar squad, mas o cérebro humano lá, o HD do CEO lá, que é o cérebro dele, ele vai dedicar 1% da vida dele para essa nova iniciativa desse squad, outros 2% para outra iniciativa de crédito, outros 5% para iniciativa de investimentos, outros 2% para qualquer outra iniciativa. Então, ele não vai conseguir deixar 100% de foco naquilo. E essa é a grande vantagem dessas abelhinhas, né? Que são times focados, a barreira de tecnologia caiu, então hoje você consegue na garagem de casa, com um time focado, bater de frente com esses bancões. E aí a minha sugestão está cada vez mais competitivo, mas a sugestão é, se tiver uma proposta de valor muito foda, se agarrem a ela e toquem para frente, porque tem bastante oportunidade. Não que isso não vai ser difícil para cacete, vai ser, como é empreender, mas realmente tem bastante oportunidade. Fantástico. A dificuldade, eu acho que é a partir dessa dificuldade, né, que o Arthur, o Sérgio e o time da Slice estão tentando buscar oferecer uma solução, né, uma parte da solução.
Eu queria que tu explicasse um pouquinho melhor isso, Arthur. Vocês falam ali num sistema operacional do dinheiro, né, digamos assim, para poder ajudar as empresas tradicionais a serem. E eu acho que cada vez faz mais sentido, né? Não é uma fintech, mas uma plataforma que talvez se conecte a várias fintechs. Seria isso? Fala um pouquinho mais. Quando a gente olha para esse novo momento que o mercado está passando, os modelos de negócio estão ficando cada vez mais sofisticados, né? Então, não se trata mais só de oferecer um produto financeiro embarcado em algo. E aqui eu gosto sempre de citar como exemplo, a gente até usa nos nossos materiais aquele slide com empresas como YouTube, Apple, Google. A gente não costuma pensar nessas empresas como fintechs, mas elas são. Quando a gente olha para o YouTube enquanto uma das maiores plataformas de vídeo do planeta, um dos pilares de sucesso do YouTube está no modelo de negócio e na monetização que o YouTube leva para os seus produtores de conteúdo. E isso é uma coisa que é óbvio, mas a gente não fala sobre isso. A gente sempre se coloca na cadeira de consumidor, né, de espectador. Mas o que faz o YouTube ter a força que ele tem é a monetização e o fato dele intermediar transações e ser uma fonte de renda para quem está produzindo conteúdo. Ou como Apple e Google, uma fonte de renda para os seus desenvolvedores de aplicativo, né, nas suas lojas. Então, quando você olha para esses novos modelos, que são os modelos vencedores, né, quando você começa a analisar as grandes, as big techs e os novos unicórnios, todos têm um componente secreto, algo que está além do que a gente consegue ver. O próprio Spotify. O modelo de negócio do Spotify foi o que revolucionou a indústria da música. Além é fato, né, além é claro do fato de que o aplicativo e a tecnologia dele é fantástico, né? Você ter qualquer música tocando instantaneamente, mas o modelo de negócio com as gravadoras e com os artistas é que foi revolucionário. Então, quando você está com uma ideia na cabeça, né? Quando você está construindo um negócio, você começa a olhar, ok, a barreira tecnológica caiu. Você tem Bank as a Service, você tem crédito as a Service, você tem plataforma de e-commerce, você tem o desenvolvimento de tecnologia muito facilitado, mas ainda falta aquela camada que vai tornar o teu modelo de negócio viável. Então, assim, bom, eu quero fazer um aplicativo que resolva tal problema e eu preciso que ele seja dessa forma. A tecnologia é só uma parte. Como é que você vai interagir com o dinheiro e esse modelo de negócio vai ser parte da tua experiência para os teus múltiplos usuários, né, para os teus vendedores e compradores, para motoristas e passageiros, é que é a próxima, o próximo nível dos negócios. Né? Então, esse é o movimento que a gente entende que está acontecendo. E aí a gente entra nessa questão do modelo de negócio, que a gente ia falar um pouquinho mais, né? Porque né, a gente sempre coloca, né, que talvez as grandes disrupções acontecem pela inovação no modelo de negócio e não necessariamente no produto, na solução. E vocês três aqui estão de formas diferentes, mas com, digamos assim, os mesmos desafios, né, de implementar modelos de negócios diferentes, de certa forma, talvez até disruptivos. Então, eu queria ouvir de vocês três, como é que tem sido essa experiência? Talvez aí o Tito já há mais tempo, o Venâncio aí com várias iniciativas experimentou essa implementação de modelos de negócios diferentes, mas o mercado muitas vezes não entende, né, qual é o modelo de negócios que está sendo, qual é a proposta de valor, como é que vai ganhar dinheiro e tem uma dificuldade de compreensão, né, e implementação. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, cada um de vocês, sobre a sua experiência e como, talvez até chegando depois com a Slice, como é que vocês estão enfrentando esse desafio. Talvez, Tito, comece aí para nós. Eu acho que todo negócio tem, principalmente quando tem um modelo diferente, né? Ele tem o laboratório, que é dentro da empresa, inclusive. Porque as pessoas fora não entendem o modelo de negócio. A primeira coisa que você tem que fazer é entender internamente, né, o teu modelo de negócio. E aí você fica num laboratório durante muito tempo trabalhando nisso, pensando no processo de venda, de convencimento, seja das pessoas que vão ser os comerciais da empresa ou da jornada do usuário, qual que é a melhor jornada do usuário, com o menor atrito é o ideal ou não, de repente com um pouquinho mais de atrito, mas que ele saia nesse funil muito mais bem convencido do produto que ele vai consumir. Então tudo isso não existe resposta, né? Existe uma página em branco lá e que você tem que construir as teses, testar essas teses e aos poucos você vai encontrando as respostas. A gente tem 5 anos de vida na Warren e eu diria que agora, desculpa jogar um balde de água fria em vocês, que eventualmente quem está querendo começar a empreender, o mundo é cada vez mais ansioso, né? Vou fazer um pitch na segunda-feira, na terça-feira vou ter investidores, na quarta-feira vou ter os meus primeiros
1 milhão de clientes, na quinta-feira faço uma rodada e na sexta-feira faço um IPO. As coisas não vão ser assim. Vai demorar 5 anos para vocês, de fato, começarem a entender a velocidade da máquina, as coisas que funcionaram e que é esse período de laboratório. Então, eu diria que agora a gente está saindo desse nosso laboratório, depois de 5 anos, de errar para caralho, acertar bastante também. Pô, a gente viu ali as ferramentas que funcionam, a gente entende qual que é a persona que tem os economics favoráveis para a gente. Gastamos um monte de dinheiro e um monte de erros na jornada, pô, mas agora a gente sabe. E aí agora é a execução, né? Então, primeiro você passa ali o período do laboratório, de estressar, testa de um lado, testa do outro. E aí depois, quando você descobre isso, aí é puramente, não é simples também, mas é a segunda fase da empresa, que é a execução. Como é que você executa isso que você já descobriu com muita escala, com muita eficiência, para que aí você, de fato, tenha aquela curva, né, de despesa, ela vai parar de crescer e você vai começar a ter aquela curva de inclinada exponencialmente, que é de crescimento, de receita, e por aí vai. Mas isso acontece para todas as empresas, tá? Esse período de laboratório, onde você precisa a tal palavra do empreendedor, né, que é muita resiliência, que eventualmente você vai num caminho e diz, caralho, eu achei a fórmula do sucesso. 2 semanas depois, aquilo ali para de funcionar e você tem que pivotar ali para um outro lado. Você vai tateando esse negócio e isso demora bastante, pessoal. Mas depois aí de uma longa jornada, encontrando as soluções, aí o negócio começa a escalar. Validando as hipóteses, né, Tito? Por aí. Venâncio, conta um pouquinho da tua experiência. Acho que, para dar um exemplo prático aqui, para a turma, né? Quando eu cheguei lá na Genial, só para contextualizar, a empresa estava com 300 funcionários, a gente tinha 10% do quadro trabalhando em tecnologia, a gente estava com mais ou menos 100 mil contas abertas, né? E 40 bi mais ou menos de AUC, né? Que são ativos sobre custódia. 3 anos e meio depois, a gente está com mais de 1 milhão de contas abertas, a gente está com mais de 160 bilhões aí de ativos sobre custódia, e estamos com um quadro aí de mais de 1.100 pessoas dentro da empresa, né? Então, a gente teve um crescimento muito rápido. Eu acho que o grande mudança ali foi muito mais uma mudança de mentalidade do que de modelo, né? Então, até para comentar algo um pouco diferente aqui e fazer uma provocação. Tem uma frase que eu gosto muito do Richard Barrett, que ele fala que a estratégia come, como é que é? A estratégia devora, não, a cultura devora a estratégia no café da manhã, né? E eu gosto muito dessa frase justamente porque a cultura da empresa é muito subestimada, né? A cultura, muitas vezes, ela são palavras ali que ficam jogadas na parede, ficam estampadas na parede, para a empresa falar um pouquinho ali de vez em quando, mas se a cultura não for de fato impressa no dia a dia ali e ser utilizada com ritos, com mecanismos e com símbolos para reforçar cada vez mais, né, a empresa ela não tem um diferencial. Se você analisar as grandes e maiores empresas hoje do mundo de tecnologia, vocês vão ver que todas elas, sem exceção, têm uma cultura muito forte e muito peculiar, né? A Amazon, a Netflix, todas essas grandes empresas de tech, as big techs, Google, todas elas, sem exceção, têm uma cultura muito forte, né? Então, eu acho que a grande mudança que houve dentro da Genial para a gente conseguir ter esse crescimento foi uma necessidade de mudança de mindset, né? Os executivos da empresa eram executivos muito bem-sucedidos do mercado financeiro, mas pouco entendiam de tecnologia, né? E a minha missão foi meio que criar essa ponte entre esses dois mundos e modernizar a mentalidade e a infraestrutura, as metodologias dentro do negócio. Então, a gente fez uma mudança muito grande lá. A gente basicamente contratou 60 pessoas em 9 meses, né? Hoje, dessas 1.100 pessoas que eu mencionei, 45% é de tecnologia, né? Então, a gente está com quase metade da empresa já com pessoas trabalhando na área de tecnologia, envolvidas com tecnologia, enquanto que quando eu entrei lá, só 10% trabalhava em tecnologia. Então, eu acho que para você conseguir atingir novos resultados, você precisa
de fato, pensar nos inputs, né? Eu costumo brincar que tem inputs e outputs. Então, a maioria dos gestores, eles focam muito nos outputs, né? Mas se você não entender o que está gerando esse output, ou seja, o resultado, você não vai conseguir mudar os comportamentos para atingir novos resultados. Então, essa mudança de mindset é que eu costumo brincar que faz toda a diferença para que você possa atingir resultados incríveis dentro de uma organização. Arthur, de te passar para falar sobre isso também, eu estava me lembrando do slide, né, que o Sérgio mostrou ali dos alguns players, YouTube, Spotify, vários outros, né, que têm modelos de negócios distintos, mas todos eles têm algumas semelhanças, né, que é a questão do trato do dinheiro. O Sérgio passou rapidamente sobre isso. É por aí que vocês enxergam a principal agregação de valor da Slice, pegando como exemplo esse tipo de empresa que a gente conhece mais, muitas vezes, consumidor desse tipo de solução. E aí fala um pouquinho mais como é que vocês estão implementando esse modelo de negócio de vocês. Claro, com certeza. Como o Venâncio falou, não se trata só da mudança estratégica, e sim também da mudança cultural, né? E você precisa acreditar naquilo e validar e entender o teu modelo de negócio por dentro, né? Então, primeiro dentro de casa. E como o nosso foco aqui tem sido primeiro em grandes empresas, né? As empresas que já estão nesse processo de transformação, muito do nosso dia a dia dentro da Slice tem sido quase de evangelização e da gente replicar essa cultura que hoje é consolidada dentro do time. A gente acredita muito no que a gente está fazendo, mas a gente também precisa levar isso para dentro das próprias empresas, né? E ser um agente de mudança da cultura interna, porque ou você se transforma, né, ou você vai ser o próximo Mercado Livre e criar o seu mercado pago e o seu ecossistema, ou você vai virar um seller lá dentro, né? Toda grande empresa está tendo que tomar essa decisão, porque hoje a transformação dos diferentes setores de negócio, os teus competidores não são mais os tradicionais, os conhecidos, né? Se eu tenho uma revenda de autopeças, o meu concorrente não é a outra revenda de autopeças. É um maluco numa garagem com uma ideia brilhante, fazendo importação e exportação, né? Mudando alguma coisa. Então, você replicar a cultura e começar a pensar isso de dentro para fora é fundamental. E é isso que a gente está fazendo na Slice, né? E provocando as empresas, né? Quando a gente olha para esses grandes exemplos, é fácil da gente entender, mas é difícil a gente trazer para o dia a dia. Ok, por onde a gente começa? E eu acho que muito dessa nossa visão de, olha, fique livre, né? Libere a sua cabeça para construir o melhor ecossistema, montar o melhor Lego como você acredita. Eu acho que é uma ferramenta poderosa nesse processo de transformação das empresas. Porque até pouco tempo atrás, até por isso, o nome da empresa é Slice, porque a gente decidiu fatiar a gestão do dinheiro. Né? Então, era muito comum até pouco tempo atrás a gente achar que, pô, eu preciso de um processador de pagamento que vai me entregar tudo de fim a fim, e vai splitar, e vai me entregar tudo pronto. Só que à medida que o teu negócio cresce, você começa a meio que bater na parede, no teto desse teu fornecedor. E você ter essa liberdade de buscar o melhor fornecedor para cada pedaço do teu negócio, né, que hoje tem muita coisa as a service, é aquilo que a gente acredita, né? A própria Yorsa aqui é um exemplo, né? Então, muito comum. Putz, vou criar um banco digital, vou de nicho com esse modelo de negócio, você começa a acertar na veia, e aí você bota o teu banco inteiro em cima de um Bank as a Service. Vai chegar um momento que você vai querer sofisticar teu ecossistema, prestar mais serviços, agregar mais produtos, e aquele teu fornecedor não está focado nisso. Nem o Tito deu o exemplo, né, do CEO do Itaú que não consegue focar em todas as squads. Esses fornecedores one size fits all também fazem isso, né? Quando o cara cria uma plataforma bem que as a service, ele está atendendo todo mundo. E aí é que a gente entende que o grande desafio hoje nas empresas não está mais em botar algo no ar rápido, um MVP e testar. Depois você começa a escalar e tem que transformar isso num negócio de verdade, é que as dores aparecem. Então, o nosso dia a dia tem sido praticamente isso, levar essa cultura para dentro das grandes empresas, até por isso decidimos criar o Slice Lab, né, para a gente poder fazer esse movimento inverso, porque a gente acredita que esse é o futuro. E a nossa meta aqui é que o próximo unicórnio, a próxima Amazon, nasça em cima da Slice, né? Show. E, na verdade, de novo, o conceito de plataforma, né? O Lab ajuda a fazer isso, buscando outras soluções, outras startups, inclusive, para se conectar com vocês, né? Bom,
Pessoal, a palavra está aberta. Se vocês quiserem fazer uma pergunta aí, podem levantar a mão aí, eu passo o microfone. Enquanto isso, se vocês não tiverem uma pergunta, eu vou fazer mais uma aqui, conectada com essa lógica aí do Open, né, da visão aberta. E tem se falado cada vez mais do tal do Open Finance, né, que é um tema que aparentemente veio para ficar, e eu acho que ainda não é muito bem conhecido, pelo menos do público que não está tão imerso nesse mundo financeiro. Queria que vocês explicassem um pouquinho melhor o que é, na visão de vocês, o Open Finance, e para onde a gente vai com essa tendência, talvez realidade. Quer começar, Venâncio? Eu posso começar. Então, assim, conceitualmente falando, né, o Open Finance é uma iniciativa aí para democratizar realmente o acesso ao mercado de capitais, ao mercado financeiro, né? De novo, dando aqui o exemplo da Genial, que é o exemplo mais próximo que eu tenho aqui, a gente logo percebeu que a gente não conseguiria travar uma batalha muito justa ali com o XP e BTG atrás de agentes autônomos, né? E uma das formas da gente conseguir ter uma competitividade, uma proposta de valor única, como o Tito colocou aqui, foi justamente através do Open Finance, ou Open Investment, né? Que a gente também tem muita gente falando sobre esse termo, né? Então a gente começou a oferecer o Investment as a Service, né? Hoje a gente já tem grandes cases aí como o Banco BRB, Banestes, a gente tem também o Porto Seguro que está em implantação, temos Sicredi, Sicobi, estamos em várias empresas aí financeiras que não tinham uma corretora por trás, né? Não tinham os produtos de investimento e queriam se aproveitar desses produtos para oferecer para os seus clientes. E a gente já tendo isso, a gente simplesmente derivou essa solução, esse produto de investimento que a gente já oferecia para a nossa base de clientes, né, para o mercado. Muito parecido com o que a AWS fez, né, na Amazon. Né? A Amazon, como todos sabem um pouco da história, ela construiu uma infraestrutura super parruda e logo percebeu que essa infraestrutura e a tecnologia que foi desenvolvida poderia ser oferecida para o mercado, né? E daí que surgiu a AWS, que até 2016 foi a principal fonte de receita e um dos grandes motivos da Amazon ter começado a dar lucro depois de 10 anos ali tentando, né? E deu super certo. Então, a nossa estratégia foi realmente pautada no Open Finance, né? A gente criou o nosso Banking as a Service, mas diferente do que a maioria do mercado concebe assim de Banking as a Service, a gente é uma infraestrutura, a gente é o back-end do Banking as a Service para as empresas. Então a gente tem a conta digital, que é a conta corrente, tem Know Your Client, tem investimento, seguro, câmbio, cripto e cartão também, tanto de débito quanto de crédito white label. Então, a gente oferece todos esses produtos ali para que qualquer empresa que queira se transformar numa fintech possa fazer isso de uma forma muito mais rápida e barata do que se tivessem que construir isso do zero. Né? Então, foi aplicando essa estratégia que a gente começou a se diferenciar no mercado e crescer bastante rápido. Hoje a gente, dentro dessa caixinha aí do Banking as a Service, a gente está com mais ou menos uns 70 clientes. A gente, hoje, talvez o player mais crypto-friendly do mercado. A gente atende grandes exchanges de cripto aqui no Brasil e fora, como o mercado Bitcoin, Crypto.com, Bitso, entre outras. E tem sido uma estratégia muito assertiva que a gente acredita muito. Eu acho que o Open Finance está caminhando para isso, para cada vez mais os serviços financeiros virarem embedded, né, para que você possa oferecer isso para que todo mundo possa realmente ter acesso a esses serviços e oferecer isso para o seu pool ali, a sua base de clientes de uma forma mais democrática. Show. Tito? Eu queria complementar, não entrando na linha de negócio, que a gente faz também, mas eu acho que tem um movimento super interessante que é, hoje o Banco Central vê que o usuário é dono dos dados dele, né? Então, há pouco tempo atrás, um guia bolso da vida tinha que fazer scrapping, tinha que fazer engenharia reversa para entrar na conta do banco do cara e voltar e dizendo, ó, as tuas informações são essas. E aí esse universo todo de abertura, né, para a tua base de dados, pô, tem um campo muito bacana a ser explorado, né? Para, de fato, o usuário que está entrando, seja numa plataforma de investimentos ou de crédito, etc., ele botar o login dele do banco e essa plataforma ter acesso às informações e imediatamente fazer uma oferta, por exemplo, no nosso caso de investimentos mais eficiente, mais conectada
a realidade financeira do cliente, ou uma plataforma de crédito oferecer um crédito também muito mais eficiente. Então, tem um mundo que se abriu aí, a gente só está vendo o começo dele, e que gera muita oportunidade para empresas já existentes ou para tantos futuros empreendedores. Show. Arthur, qual a tua visão aí? Eu acho que o movimento está só começando. Eu acho que a gente tem a sorte no Brasil também de ter um Banco Central tão atuante e tão aberto à inovação, né, criando o ambiente para que essas novas soluções possam acontecer, não só com Open Finance, mas também com o próprio iniciador de pagamento que surgiu dentro do escopo do Open Finance. Cada vez mais serviços financeiros vão estar embarcados dentro da tua jornada diária, né? Você não precisa separar mais a tua vida entre momento banco e momento viver, né? Os serviços financeiros vão estar ao longo do nosso dia a dia. Mas eu acho que a verdadeira revolução, tipping point do Open Finance vai acontecer quando a gente conseguir romper a barreira da pessoa física e conseguir, de fato, trazer essas inovações também para dentro dos negócios. Porque quando a gente olha para todos os exemplos, né, a gente sempre olha para a pessoa física. E mesmo o Pix, que atingiu volumes astronômicos e é um sucesso incontestável, ainda assim, quando a gente olha para o uso do Pix dentro das médias e grandes empresas, a penetração do Pix é baixíssima, porque o Pix está lá e ele, enquanto ferramenta, ele é maravilhoso, mas ainda falta, em volta do Pix, você construir toda a camada de modelos de negócio, né? Todas as camadas de aprovação, conciliação e toda a estrutura que hoje essas grandes empresas e os grandes ecossistemas precisam ter, né, para garantir a segurança e um bom serviço para o usuário. Essa camada ainda está sendo construída, a gente ainda está vendo o surgimento disso. Então, acho que a gente ainda vai ver nos próximos anos, de fato, a curva de adoção explodir, que esse é um caminho sem volta, quando a gente conseguir ver essas inovações todas permeando as camadas de negócios e não só da pessoa física. Quantas oportunidades aí estão surgindo, né, para empreendedores que quiserem resolver esses problemas que estão aí. Pessoal, perguntas? O pessoal está tímido aí? Ou a gente falou muito bem, eu não vou falar, ou ninguém entendeu nada aqui. Vocês querem fazer algum comentário, uma pergunta para o outro aí? É algum assunto que queiram trazer? O colega lá no fundo, então. Bom dia, tudo bem, Sandra? Tudo bem, pessoal? Um prazer ouvir vocês. Eu queria fazer uma pergunta para o Venâncio, entender como é que foi esse desafio de trazer o mindset empreendedor para o cenário da grande corporação, né? Porque, pelo que eu percebi, tu teve esse desafio de trazer uma nova cultura, um novo olhar que tu vivenciou lá no mundo do empreendedor para a corporação. Quero saber quais desafios tu enfrentou, quais metodologias, se tu desenvolveu alguma metodologia específica para isso, enfim, bagagem de conhecimento e como que tu arquivou isso para poder replicar e esses novos executivos ou novos profissionais replicarem esse conteúdo. Boa. Inclusive, eu acabei de fazer uma aula na IBMEC falando sobre isso, então se você quiser, na próxima eu te chamo. Mas, basicamente, um dos grandes desafios, né, que a gente tem, assim, quando a gente faz essa mudança, né, é você realmente ter a alta liderança da empresa patrocinando essa mudança. Porque se eles não estiverem patrocinando, é certo que vai dar ruim e não vai dar certo. Né? Tem um estudo da McKinsey que fala que 70% das transformações digitais falham. E um dos principais motivos da falha é justamente o não patrocínio pela diretoria ou pela alta liderança do negócio. Né? Então, uma das condições para eu ter entrado na Genial, em comum acordo ali com os sócios acionistas, foi, cara, eu preciso ter autonomia e eu preciso que vocês patrocinem de fato esse evento, porque, como toda transformação, mudança gera resistência. O ser humano, ele é resistente à mudança. Então, todo mundo vai, não todo mundo, mas a maioria das pessoas vão resistir, é natural. E se eu não tiver o apoio de vocês para neutralizar os resistentes, né, ou até mandar embora se for necessário, e contratar novas pessoas com esse mindset digital, a gente não vai sair do lugar. Tanto que, como eu comentei aqui, a gente estava com 300 pessoas no quadro quando eu cheguei, dos quais só 10% trabalhavam em tecnologia. Né? Então, o desafio foi grande, a gente teve que elevar bastante aí a mentalidade, a maturidade digital da turma, e
foi com muito sangue, suor e lágrima ali que a gente foi conseguindo conquistar isso, né? A gente, nos primeiros 30 dias da empresa, eu fiz questão de entrevistar todos os gestores para identificar ali se existia um alinhamento estratégico do negócio, né? E eu fiz algumas perguntinhas clássicas, como, cara, qual que é a visão da empresa? Qual que é a missão da empresa? Né? E chuta quanto dos gestores souberam responder. Eu perguntei visão, missão e valores da empresa. Ninguém soube responder. Zero. Entendeu? Então, ali, para mim, ficou muito claro que existia um desalinhamento estratégico muito grande. Né? E a gente teve que construir um roadmap da transformação digital para conseguir realizar esse alinhamento estratégico dentro da empresa. E uma das maiores alavancas que a gente implementou na Genial para conseguir fazer essa transformação foi a implantação de uma metodologia que alguns aqui já devem ter ouvido falar, que é os OKRs, né, que significa Objective and Key Results, né, que é uma metodologia que foi implementada lá em 1999 no Google, né, pelo John Doerr. O John Doerr, inclusive, ele é o autor do livro Measure What Matters, né, o Avalie o que Importa, que eu super recomendo aqui para quem quiser ler. E ele fala sobre como que essa metodologia ajudou o Google a se transformar na empresa que é, né, e ser uma das principais empresas de tecnologia inovadoras aí no mundo, né? Então, depois que o Google teve esse sucesso, várias outras empresas do Vale do Silício começaram a implementar e só agora que está chegando no Brasil. Então, a gente implementou isso no início de 2021. Foi um grande marco, na minha visão, ali, de mudança cultural da empresa, porque não existia planejamento estratégico, existia um orçamento. Ó, quanto que eu quero faturar, quanto que eu quero gastar e quanto que eu quero ter de lucro aí no final do ano, se vira para entregar. Era meio que top-down o negócio, né? E aí eu falei, pessoal, vamos modernizar um pouco mais aqui, vamos engajar com todo mundo, vamos pedir para todo mundo participar desse planejamento estratégico. E com isso, os OKRs permitem isso, estabelecendo OKRs estratégicos pela alta liderança e deixando que cada gestor, né, trace ali os OKRs táticos das suas áreas, falando como que eles vão contribuir para atingir os OKRs estratégicos. E com isso, naturalmente, você começa a ter um alinhamento estratégico, você começa a ter visibilidade de todos os OKRs, todos os objetivos e key results, que são resultados-chave que a empresa quer ter no ano, e como que cada colaborador ou cada gestor vai estar contribuindo com a sua área para atingir aquilo. E com isso você começa a ter um alinhamento estratégico muito melhor, né? Facilitando a interação, facilitando a colaboração e, consequentemente, a inovação dentro da empresa. Então, esse foi apenas um exemplo, tiveram várias outras mudanças, e depois, se você quiser, eu posso te dar mais detalhes, mas basicamente foi isso. Eu também adaptei um pouco da metodologia do David Rogers, que é o autor e consultor aí, ele é professor também na Columbia University, lá em Nova York, e ele que escreveu o livro The Digital Transformation Playbook, né? São 5 pilares na metodologia dele. Eu adaptei, fiz pequenos ajustes ali, mudei 2 pilares. Então, os pilares são cliente, cultura, inovação, processos e dados. Então, esses 5 pilares foram o que guiou ali o nosso roadmap da transformação digital. E então, para cada um desses pilares, a gente criou várias iniciativas para realmente mudar o mindset das pessoas, na parte cultural, na parte de dados, na parte de processo, na parte de inovação, na parte do cliente. Todo mundo hoje fala, não, eu sou customer centric, né? Mas o cara nem sabe o que é customer centric. Aí você pergunta para ele, porra, legal, você é customer centric, como é que você faz para desenvolver produto? Ah, eu vejo o que o meu concorrente aqui está fazendo e tal, eu copio. O cara está tudo errado. Então, então são esses paradigmas, né, que a gente começou a quebrar e a educar realmente as pessoas dentro da organização a pensarem um pouco diferente. Bom, o pessoal está tímido hoje, então eu acho que até pelo horário também, né? Então, o papo fluiu, já são 12h15 aqui. Uma palavrinha final de cada um, então, até já emendando nessa palavra final, como é que vocês acreditam que vai ser aí agora essa transição, uma nova jornada aí, mudando um pouco a questão política, tem as preocupações, bolsa sobe e desce e tal, mas o mercado financeiro, assim, pegando o tópico das fintechs, o que vocês acham disso aí? Continua? Vamos sofrer algum problema? São otimistas? São mais conservadores? Como é que vocês estão olhando o cenário
financeiro para os próximos anos. E aí, já vamos fazer a palavra final aí também. Tito. A gente tem que estar otimista, né? Seguimos aqui, o Brasil tem uma grande oportunidade, independente da política, porque a política sempre foi uma zona no Brasil, nós continuamos crescendo, construindo grandes empresas. Então, enfim, acho que a missão de cada um dos empreendedores aqui é não olhar para a política, assim como não tinha que olhar para o governo anterior e o anterior e o anterior. Eu sempre digo, a política não tem que ajudar, né? É só não atrapalhar que já seria bom demais. Mas então esquecer isso e focar em ter business sólidos, com propósito de valor para os clientes, porque tem muita oportunidade. A gente fala bastante sobre fintech. O Brasil segue ainda muito focado, né, em todos os universos que dá para a gente falar sobre fintech, ainda focado em 5 bancos, então tem muita oportunidade para tudo que é lado. Somos um país continental, mais de 200 milhões de pessoas, uma classe média consumidora, enfim, tudo que vocês já sabem. Então, temos que ser otimistas, não tem outro caminho. Temos que continuar construindo empresas aqui. Eu acho que tem também um quê de legado, né, de nós todos aqui, né, porque um país é transformado através do empreendedorismo, né? É o empreendedorismo que cria riqueza, que cria oportunidade. Então, é missão de todos nós aqui, apesar de existir talvez ali alguns políticos atrapalhando, pô, vamos fazer o nosso lado aqui bem feito para ajudar o nosso país a crescer e gerar oportunidade. Então essa é a minha palavra, é do eterno otimista. A gente toma uns baldes de água fria muitas vezes, no dia a dia de empreender também, mas ao mesmo modo que muitas vezes cansativo, é muito gratificante quando você tem um negócio que tem uma proposta de valor. A gente está vendo muito essa turbulência, né? Beleza, agora tem uma turbulência no mercado financeiro por causa de política e tal, mas aconteceu uma turbulência também no mercado mundial, né? Com a inflação subindo, com guerra na Ucrânia, com a Covid, e aí muito desse mundo dos VCs, né? Dos investidores se retraindo. E isso sempre aconteceu, né? O mercado sempre se movimentou entre duas palavras principais, euforia e pânico. Na euforia tá tudo lindo, maravilhoso, pega aquela planilha de Excel, joga para frente, projeta lá que vai tudo continuar crescendo e vai sempre ter um pote de ouro no final do arco-íris. E aí algumas irracionalidades começam a acontecer. E no pânico é o oposto. Esquece, é o mundo das trevas, o mundo vai ser totalmente diferente, agora é 100% consolidação, os players que são super antigos são os caras que vão ser dominantes. Pô, não é assim também, né? E aí logo o mercado volta, basta os primeiros movimentos ali de investidores começarem a acelerar os investimentos, que todo mundo já volta a ver grandes oportunidades. Então sempre aconteceu, está acontecendo e sempre vai acontecer esses ciclos de euforia e pânico. Montem os business de vocês com boas propostas de valor, com econômicos favoráveis, que tem muita oportunidade para continuar crescendo, independente da volatilidade do mercado ou independente de quem está na política. Excelente. Venâncio. Eu concordo com a visão do Tito. Eu acho que o mercado ele é feito de ciclos, né? E a gente está vivendo um ciclo de ajuste, né? Muitas startups aí que estavam queimando caixa e crescendo a qualquer custo começaram a entender que, cara, esse modelo não para mais de pé, que os investidores estão cada vez mais rígidos e priorizando empresas que de fato olhem ali para o bottom line, né? Que é a lucratividade do negócio. O negócio tem que ser EBITDA positivo, tem que dar dinheiro, tem que gerar caixa, senão não tem negócio. E então os unicórnios estão até em extinção, né? Agora a moda, a palavra da moda é camelo, né? As empresas que são resistentes, resilientes e conseguem de fato ali aguentar ali grandes desertos ali andando sem água, né? Então, acho que as startups que vão sair do outro lado são essas que de fato conseguirem aguentar a tempestade que a gente está passando agora, mas como eu falei aqui no começo, acho que a gente está passando por um momento de ajuste, é um ciclo que logo mais isso volta, né? Então, se você pegar 2020, logo no início da pandemia, o mercado de tech derreteu, né? A primeira quando a gente descobriu do vírus e começou a entender um pouquinho sobre os impactos e quando que isso ia impactar alguns negócios, várias empresas de tecnologia derreteram. E logo depois que começou a ficar um pouco mais claro, né, que na verdade
a Covid iria ser um grande catalisador para a transformação digital, as empresas começaram a ter uma ascensão muito forte e subiram e superaram em muito, né, o valuation anterior à Covid. Então, isso é só para demonstrar que no espaço curto de tempo, né, a gente já teve aí uma oscilação muito grande e eu acredito que é o que está acontecendo agora, tá? A gente está vivendo um momento de correção, que é normal, né? Não dá para ficar crescendo naquele momento de euforia o tempo todo, mas ao mesmo tempo o momento de ajuste, de correção vai passar, né? Como também o momento de euforia passou. Então acho que é por aí o momento de otimismo e sempre no momento de ajuste, né? Tem grandes oportunidades, né? Você consegue identificar empresas ali com empreendedores raiz que de fato fizeram ali na raça, né, montaram o seu negócio na raça, conseguiram botar ele de pé, sem capital de risco e conseguiram crescer e criar um negócio sustentável. Então, acho que o momento é de otimismo também, né? A gente está vivendo apenas um ciclo e logo mais aí a gente deve ter um ciclo aí de euforia novamente. Excelente. Eu vou inverter a pauta, eu vou dar o meu recado final, eu vou passar para o Arthur fazer o fechamento, afinal, eles são os grandes anfitriões aí do nosso dia de hoje. Então, agradeço especialmente, né, Tito, Venâncio, aí pelo aceitarem o convite da Slice, estar aqui batendo esse papo super bacana, né? E por isso que eu gosto de empreendedores, né? Nós, à frente da Venture, estamos aí apoiando empreendedores que justamente têm essa visão, né? Mesmo nos momentos não tão animadores, olha o lado positivo das coisas, sem euforia, mas tentando realmente transformar o limão em limonada e fazer as coisas acontecer. Por isso que eu também acredito, concordo 100% com o Tito, é o empreendedor que vai fazer um mundo melhor para nós vivermos e é nisso que a gente tenta apoiar. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui. E, Arthur, faz aí o teu depoimento e já faz o fechamento aí, afinal, o evento é de vocês. Boa. Eu acho que, pegando o gancho aqui do que o Tito e o Venâncio disseram, né? Mar calmo não faz bom marinheiro. E eu acho que os nossos governantes acreditam que o papel deles é nos dar as tempestades para que a gente possa se virar e crescer, né? Se a gente olhar para o histórico do Brasil, muita coisa foi construída nesses momentos de adversidade, né? O fato da gente ter tido hiperinflação nos trouxe um sistema financeiro altamente eficiente e quase real time. Quando a gente hoje, nossa, fazer uma TED é coisa do passado, é coisa é cringe, né? Coisa de tiozão. Cara, nos Estados Unidos, sequer hoje eles têm algo que chegue perto do que a gente tinha com as TEDs, né? E a gente já está aqui no próximo nível, onde o Pix já virou uma normalidade. Então, eu acho que esses momentos de turbulência são sempre ótimas oportunidades para a gente criar as infraestruturas do futuro, né? A gente conseguir compensar no mundo privado as ineficiências do mundo público, né? Então, eu acho que esse vai ser mais um momento de oportunidade desses, né? Por mais difícil que seja. Então, essa é a minha visão. Queria agradecer muito esses dois feras que estão aqui. E, gente, vamos fazer mais desse, porque eu acho que a gente está precisando, né? Que esse seja só o primeiro Sharp Talks de muitos. Obrigado.